Alguns comentários sobre a lista de exercícios correspondente à segunda parte da disciplina MAPS, cujo título é Modelagem Dinâmica. Vou iniciar então pela questão número 1, item A. Foi solicitado que o aluno fizesse um diagrama de transição de estados para uma ordem de serviço. Para isso, então, vou projetar o diagrama que eu fiz e passar então aos comentários. Antes de iniciar os comentários, este é um caso típico de uma empresa que tem, por política, receber ordens de serviço nesse esquema. Evidentemente, um diagrama para uma outra empresa pode mudar com os detalhes que forem necessários. Este é um diagrama bastante simples, então, Esse diagrama apresenta 4 estados: fila de espera, em orçamento, aguardando resposta do cliente, ordem de serviço em execução. Então, inicialmente, vamos imaginar que várias ordens de serviço são disparadas. Todas elas ficam numa fila de espera. Então, à medida que as ordens de serviço vão sendo recebidas, elas vão compondo uma lista de espera. Então, o estado inicial de uma ordem de serviço é em fila de espera. Em seguida, ela passa a ser liberada. Se ela for liberada, ela entra no estado seguinte, que é o estado de orçamento, ocasião em que é feito um planejamento da ordem de serviço, elaborado o custo e o prazo de entrega. Quando o orçamento estiver pronto, ela entra num outro estado, que é aguardando a resposta do cliente, para saber se a ordem de serviço será ou não executada. Se o cliente aceitar o orçamento, então a ordem de serviço entra em execução. Nesse estágio ela fica um tempo em execução e depois ela é encerrada. Se o cliente não aceita a ordem de serviço, ela é encerrada sem passar pelo estágio de execução. Note então que esses estados que estão representados aqui, eles estão bem definidos, São estados mutuamente excludentes, A ordem de serviço ela permanece em um estado, depois em outro e assim sucessivamente até chegar ao seu fim. Outro comentário interessante é em relação a esses pontos de início e de fim. Isto aqui responde então a outra questão desta mesma lista de exercícios. Se a gente desejar que este diagrama seja um diagrama de ciclo simples, nós acrescentamos um ponto de início representado por uma bolinha preenchida e representamos um ponto de fim com uma bolinha preenchida dentro de um círculo. O que significa a inclusão desses novos símbolos de início e de fim? Significa simplesmente que um objeto está sendo iniciado e o objeto está sendo destruído. E nesse intervalo de tempo, o objeto transita por entre seus estados operacionais.